Manhã do segundo dia da primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada. Confira o que foi debatido sobre o tema avanços e retrocessos nas questões de gênero. Durante toda a manhã, o tema foi debatido por Helena Della Mônica, diretora secretária-geral da OAB Minas Gerais. Sâmia Roges Barbieri, conselheira federal da OAB Mato Grosso do Sul. Rogério Sanches, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Alice Bianchini, presidente do Instituto Pan-Americano de Política Criminal. E Margarete Coelho, vice-governadora do Estado do Piauí. Rogério Sanches foi quem abriu a primeira palestra. Ele deu uma aula sobre a Lei Maria da Penha e deixou claro em sua fala que a mulher não é, no Brasil, de fato, igual ao homem. E que a Lei Maria da Penha e a violência de gênero não podem ser encaradas como menor potencial ofensivo. Mas ele defende que essa lei federal 11.340 de 2006 não pode ser vista como uma lei penal. Quando nasceu essa lei, um dos pontos que mais chamou a atenção para os críticos foi o fato dela só se referir à mulher. Porque não abrange o homem. O homem não é vítima de violência doméstica e familiar. Essa lei é uma lei sexista e por aí vai. Pessoal, veja, a Lei Maria da Penha, ela nunca ignorou que o homem também pode ser vítima de violência doméstica e familiar. Nunca ignorou, tanto é que a Lei Maria da Penha, ela alterou alguns tipos penais do Código Penal, notadamente o artigo 129, e lá a lesão corporal ela é qualificada quando a violência doméstica e familiar é praticada contra qualquer um dos seus membros, sexo masculino ou não. O direito penal não resolve, ele pune, só. Nós estamos falando de violência doméstica e familiar contra a mulher, violência doméstica e familiar. Quem falou que o direito penal resolve problema familiar? O direito penal tem que ser chamado, mesmo na violência doméstica e familiar contra a mulher, somente naqueles casos em que os outros instrumentos que eu mencionei claramente são ineficazes. Seja por conta da gravidade do fato, a gravidade em concreto, seja por conta da habitualidade ou reiteração criminosa do agressor ou da agressora. Já na palestra da vice-governadora do estado do Piauí, foi explicada a definição de gênero na contextualização social. O gênero é uma classe, é uma categoria, por isso é que a gente fala de gênero literário, gênero musical. Esse homônimo vindo para cá, ele quer dizer exatamente essa contextualização. A forma como uma mulher é vista no Cazaquistão, como ela é vista na Alemanha, como ela é vista na Suécia, como ela é vista no Brasil, são diferentes. Então, isso é gênero. O gênero, ele é uma contextualização social. Alice Bianchini abordou o tema específico sobre o feminismo. Ela apresentou uma exposição real sobre a desigualdade entre homens e mulheres e relacionou a apresentação de participação da mulher na atual mídia. Há uma apropriação equivocada do que seja feminismo. E feminismo normalmente é associado ao quê? Às mulheres não amadas. Feminismo normalmente é associado ao quê? Às mulheres que têm uma opção sexual diferente. Feminismo normalmente é associado ao quê? As mulheres que são feias. E essa ideia que foi passada ideologicamente durante muito e muito tempo em relação a isso, comprometeu o sentido do feminismo. E o feminismo não é mais nada além do que defender a igualdade de direitos. E na tarde do último dia da conferência, performance teatral e as perspectivas na carreira jurídica compuseram o evento. Confira! No início da tarde, uma peça de teatro foi apresentada. De autoria do membro honorário vitalício da OAB, César Brito, a peça foi embasada na sua obra escrita, Performance Teatral, Mulheres que Ousam Escolher. Ai, gente, Deus me livre chegar aos 30 sem casar. Ai, agora que você casou, quando é que vem os filhos? Ah, sei lá, acho que nem meu filho. O quê? Como assim? A gente nasceu pra ser mãe? A mulher tem um reloginho biológico, hein, querida? Esqueceu disso? Feche as pernas. Sem palavrão. Cabelo é longo. Cubra-se. Seja delicada.
A dramaturgia foi escrita para ajudar na luta pela igualdade feminina. Baseado em experiências próprias, o texto discute, por exemplo, o machismo de algumas mulheres. E a luta feminina, para mim, é a luta que demonstra que eu não sou utópico. Porque no passado, algumas mulheres ousaram dizer que eram iguais. No campo do direito, por exemplo, Mirthe de Campos. Mirthe de Campos era a nossa primeira advogada. Você sabe que ela teve a inscrição rejeitada. Você sabe por que ela foi rejeitada na sua inscrição como advogada? Por ser mulher. E qual a relação de ser mulher com a advocacia para provocar a rejeição do Instituto dos Advogados? Porque dizia que mulher não era independente. Independência é fundamental para a nossa profissão. E, ao recorrer, alguém diz assim, não, mas não é porque é mulher só, é porque é mulher casada. E, para trabalhar, sendo mulher casada, precisaria da autorização do seu companheiro, do seu esposo. Não se vence sem a luta diária de cada um de nós. E enfrentar o machismo é, sem dúvida, uma das lutas mais difíceis que temos que enfrentar. Nós seremos chamados de gays, nós seremos chamados de dominados, nós seremos chamados de que apanha em casa, todos nós compreendermos que essa tarefa é uma tarefa muito difícil e vai doer, não só nas mulheres, mas nos homens que um dia terão que ceder os espaços. Em seguida, o último painel da conferência trouxe as novas perspectivas na carreira jurídica. Presidida pela vice-presidente da OAB Pernambuco, Adriana Rocha de Holanda Coutinho, e tendo como secretária a membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB, Florane Mota, a mesa trouxe o debate de Luiz Cláudio Alemã, conselheiro federal da OAB Espírito Santo, e da diretora financeira da OAB Piauí, Georgia Ferreira Nunes. Alemã destacou no seu discurso sobre as novas carreiras do sistema jurídico, o PJE. Para ele, o sistema é um caminho sem volta e citou ainda um exemplo de que somente na Justiça do Trabalho existem mais de 10 versões e que no Brasil, ao todo, são 46. O Conselho Federal luta pela unificação do sistema. A OAB não garante acesso ao Poder Judiciário. Quem dá acesso ao Poder Judiciário é o próprio Poder Judiciário. E como eles querem que nós façamos petições online, porque não pode ser em papel, se o sistema deles está fora do ar, se o Java foi atualizado, se não limparam o cache, porque aí se eu começar a falar de problemas, eu não paro de falar. Então nós não damos acesso ao Poder Judiciário. Para terem uma ideia, nós temos mais de 1.500 provedores de internet no Brasil, mas apenas 5 concentram 80% do serviço e estão concentrados na região sul e sudeste. E os outros estados? E como é que querem implantar? Recentemente eu descobri uma resolução do CNJ que diz que para implantar no tribunal tem que ter velocidade disponível mínima de 2 megabytes. Presidente Marco Vinícius, 2 megabytes lá no interior do seu estado, tirando a capital. É artigo de luxo, né? E nós estamos enfrentando isso junto às agências reguladoras. Para encerrar o painel, foi feita uma manifestação do movimento Mais Mulheres na OAB. E no próximo bloco você vai ver como foi o encerramento da primeira Conferência da Mulher Advogada. Voltamos em instantes.